O Agrootimista de hoje vai falar com uma pessoa que é uma liderança no Vale do Jaguaribe, o Chico Baltazar, onde nós vamos conversar sobre as principais cadeias produtivas ali desenvolvidas, né, a fruticultura, cassinicultura, a pecuária leiteira e tantas atividades que têm surgido. O Chico é uma liderança que nasceu e fez nascer todo esse segmento naquela região. Chico, bom dia. Chico, bom dia. É uma alegria falar com você. Tudo bem? Vice-prefeito de Limoeiro do Norte. Né? O Otimista é um nome que combina muito bem com o produtor rural. Então, assim, uma alegria poder estar falando aí aos seus telespectadores e poder aí interagir com você e com a sua legião de seguidores, amigo. Muito obrigado, Chico. Chico, nós vamos conversar um pouco sobre essa história, essa pequena história. O Ceará deu uma grande virada na sua agricultura de 2000 para cá. E o Vale do Jaguaribe, ele é o coração dessa mudança. Hoje, 50% da área irrigada de todo o estado está nessa região. E você, tendo uma atuação muito ativa, né, como político, como vereador, como hoje vice-prefeito da cidade de Limoeiro do Norte, onde está o coração do agronegócio na região, e produtor de banana, produtor de camarão. Então, como é que o Vale está hoje, e você que teve esse privilégio de participar dessa história dos 20 anos, o que foram os grandes avanços nesses 20 anos e como nós estamos hoje? Carlos, na verdade, 20 anos ainda é pouco, né? A gente está um pouco mais acompanhando há um pouco mais de tempo. A gente conhecia aqui a agricultura irrigada da década de 70, da década de 80, e que ela foi bastante impactada pela mudança tecnológica, né? Limoeiro do Norte, o Vale do Jaguaribe, ele passou a ter na década de 70 um perímetro irrigado, mas era um perímetro que irrigava basicamente por inundação, arroz, que era o Limoeiro Morada Nova. Mas quando na década de 80, aqui fazendo uma pequena retrospectiva, o governo Sarney, através do Ministério da Irrigação, que era gerido pelo cearense de Itauá, Vicente Cavalcante Fialho, ele introduziu na Chapada do Apodi o projeto Jaguaribe Apodi. E esse projeto, iniciado aqui no final da década de 80, final do governo Sarney, ele trouxe muita inovação para a região, tá? Muita inovação, e a gente acompanhou isso de perto. Precisou que houvessem depois intervenções tecnológicas. As pessoas, na verdade, tinham um equipamento de alta tecnologia, mas não tinham habilidade, não tinham técnica, não tinham conhecimento para poder operar o equipamento e, menos ainda, manusear o solo, conduzir, fazer que a agricultura, que as culturas aqui implantadas, elas pudessem produzir. Então, as intervenções técnicas, elas foram tão importantes quanto as intervenções de infraestrutura. E a gente tem, né, tido a felicidade de acompanhar esse avanço. O Jaguaribe Apodi, como é um projeto que a gente está lá basicamente desde o seu início, a gente conhece bem a história. E nessa pegada da tecnologia, nessa pegada da mudança, nós tivemos, né, como grande divisor de águas o Projeto Milhão. Não foi apenas para o Jaguaribe Apodi, mas também como espelho para a agricultura irrigada do estado do Ceará. E a partir do Projeto Milhão, que foi introduzido aqui na nossa região, a questão da agricultura irrigada com tecnologia, e isso modificou muito a nossa região, modificou muito, né? Tivemos, depois daquela implantação dos projetos Agropolo, a introdução da fruticultura irrigada no Jaguaribe Apodi, que até então era um projeto que se limitava à questão da irrigação por pivô central. Enfim, Carlos, a gente tem acompanhado essa mudança, né? A verticalização da agricultura irrigada. Essa verticalização que eu me refiro no sentido de valorizar cada vez mais o seu produto, né? Fazer da banana a bananada, fazer do limão a limonada. Então, a gente tem percebido muito esse avanço. E, por outro lado, essa agricultura, ela tem sido muito importante na economia do Vale do Jaguaribe e, consequentemente, no estado do Ceará. Para você ter uma ideia,
a cadeia do leite, a cadeia da pecuária, nesses momentos difíceis, ela era substancialmente alimentada aqui pelo Jaguaribe-Apodi, pela produção de silagem, né? E hoje, com o avanço da técnica exercida pelo pessoal do leite, o pessoal da pecuária, a silagem não é mais um complemento. A silagem hoje é o prato principal das nossas vacas, é o prato principal dos compost barley, né, de tecnologias novas que foram implantadas. Então, assim, a importância do projeto, a importância da agricultura, né, e a evolução dessa irrigação, a evolução das pessoas, que é o mais importante, ela tem sido fundamental, não só na economia, mas como na cultura, em tudo do nosso Vale do Jaguaribe e do nosso estado. Esse impacto na economia é muito interessante, né? Eu tive no ano de seca e fui para a reunião do CDL, aí em Limoeiro do Norte, e vi que o impacto era muito, muito forte do agronegócio. Uma diminuição da atividade afetava todo o comércio, né? É uma região hoje que você anda em Limoeiro do Norte, você vê as construções, você vê o município crescendo, com uma dinâmica desenvolvida. Isso tem uma relação direta com a agricultura irrigada da região, Chico? Carlos, sim, a agricultura irrigada, ela impulsionou, né? Por exemplo, nós temos hoje aqui um período de seca, basicamente aqui em Limoeiro choveu aproximadamente 400 milímetros, mas a agricultura irrigada, né, pelo aporte hídrico que tem a nossa região, né, eu acho que o maior aporte hídrico do estado do Ceará está no Vale do Jaguaribe, aqui através do Castanhão, do Oroz, até do Banabuiú. A gente não tem tanto esse impacto. É claro que o pessoal que planta de sequeiro, o pessoal que planta a subsistência, ele tem sim um impacto, e o estado, o município, com certeza vão dar um amparo, um apoio. Mas assim, a economia mudou muito, Carlos, muito, e não só isso. Não só no coletivo, mas também como na individualidade. Ela mudou a vida de muitas pessoas, a agricultura. É um lugar que você tem muito espaço, é um lugar que você pode crescer. Por exemplo, eu não gosto de citar o exemplo dos outros, e cito sim o meu. Eu sou irrigante num projeto em que eu era funcionário, que eu era vigilante. E eu acho assim, que em outro lugar eu não teria essa oportunidade. Foi a agricultura que me deu essa grande oportunidade. E, assim, temos que cada vez buscar mais conhecimento, temos que cada vez buscar mais conhecer, ver fronteiras diferentes, ver métodos diferentes de irrigação, ver métodos diferentes de gestão, para que a gente possa atingir níveis de produtividade, níveis de qualidade, para poder atender o cliente, né? O cliente hoje ele é exigente, a dona de casa, principalmente, que é quem vai na gôndola do supermercado comprar, quem vai na feira, e que tem muito bom gosto, ela quer produtos de qualidade, ela quer produto que tenha escala comercial, que tenha sempre. Não é diferente também para o dono de restaurante, para as pessoas que vendem alimentos, eles precisam de ter escala e precisam ter um produto de qualidade. Então, a gente tem aprendido muito que a agricultura irrigada, ela nos oferece isso, nos oferece escala, vamos e você no tem que se organizar para colocar produto de qualidade no supermercado. Vamos falar desse potencial da agricultura e da sua história no próximo bloco. Quero agradecer a todos e até o próximo bloco. Estou de volta com Chico Baltazar, vice-prefeito de Limoeiro do Norte, uma das lideranças da agricultura irrigada do Vale do Jaguaribe. Chico, você que começou como vigilante, eu queria explorar um pouco a sua história, porque hoje os jovens às vezes não acreditam no potencial que existe para transformar em realidade. E o querer, a vontade, a determinação fez de você hoje um empresário expressivo na produção de banana, uma referência na produção, e essa história eu acho que ilumina muito. Primeiro porque a gente sempre pensou que eram grandes empresários que viriam de fora para usufruir dessa infraestrutura que foi construída pelo governo do estado, pelo governo federal. Eu fico imaginando o que seria essa região sem o Castanhão, né? Todas as políticas públicas que foram desenvolvidas deram um potencial para crescimento.
e aqueles que souberam aproveitar essa oportunidade e transformar as suas vidas. Você é um exemplo disso, mas nós temos várias pessoas no Vale do Jaguaribe. Então, conte um pouco aí a sua trajetória, como é que foi para a gente animar os jovens para abraçar essa jornada. Isso, Carlos. Acho que na década de 90, eu jovem ainda, né? Hoje eu tenho 53 anos, trabalhava de garçom, mas sempre gostei muito do setor primário. E consegui um trabalho de vigilante na Chapada da Pudi, no ano de 1993, e lá eu conheci aquele potencial, um potencial muito grande, mas as terras estavam basicamente no setor de fruticultura obsoletos. E fiquei lá até 95. Quando foi em 95, eu saí lá do trabalho. E no ano de 1996, convidei meu irmão, nós compramos lá, adquirimos um lote lá que estava parado, de um amigo da nossa família. E nos introduzimos sem conhecer basicamente nada de agricultura irrigada. E fizemos o nosso primeiro cultivo naquele momento, trabalhando com tomate, sem nunca ter comido nem tomate quase, mas trouxemos assistência técnica, fomos recordistas de produção na época, fizemos uma produção enorme, uma área pequena, e isso nos fez ver que nós, investindo em tecnologia, investindo em conhecimento, nós poderíamos chegar a um nível maior. Então, começamos com 2 hectares, plantando num lote de 16 que a gente tinha no Jaguaribe-Pudi, isso no dia 7 de setembro de 1996. Pra você ter uma ideia, era tão pequeno ainda o conhecimento tecnológico que nós semeamos tomate em uma plantadeira, né? Uma plantadeira grande de plantar milho. Nós conseguimos introduzir discos de sorgo e conseguimos, na época, plantar tomate Santa Adélia Super. Então, isso nos motivou que a gente pudesse continuar. Numa só safra, nós pagamos o lote na época e foi chegando os amigos, os padrinhos, né? A gente irrigava precariamente a primeira área, depois disso iniciamos com uma mão e chegou os padrinhos que nos ajudaram, nosso amigo, eu sou muito grato ao nosso amigo Luiz Girão, que nos deu acesso ao financiamento no Banco do Brasil. Enfim, daí para cá a gente não conseguiu crescer muito horizontalmente, mas temos um crescimento que eu considero muito bom, crescimento vertical, né? Na persistência, sempre fazendo treinamento, fazendo curso, viajando, buscando conhecimento, né? E, acima de tudo, nunca desistindo. Então, hoje a gente, graças a Deus, nós não temos uma grande área, mas trabalhamos aí com os 85 hectares de banana prata, tentando implantar o que a gente possa ter de melhor em tecnologia. É banana para o mercado interno, é banana para o mercado regional aqui, norte, nordeste, mas a gente tem buscado dar um tratamento como se fosse uma fruta para exportação. Trabalhamos com banana hoje toda ensacolada, trabalhamos com cabo via, com cabo aéreo, temos packing house, temos doca para que a gente possa fazer um embarque bom. Então, assim, estamos buscando, acima de tudo isso, e toda essa estrutura, produtividade. Para isso, nós trouxemos técnico a nível nacional, de conhecimento grande na área de bananicultura, para nos auxiliar, para gerenciar o nosso negócio. E tem o caso aqui, como você falou, em motivar, incentivar as pessoas que querem iniciar. Primeira coisa, tem que ter abertura. Nós não conseguimos crescer só. Como você falou aí, nas grandes empresas que viriam de fora, elas vieram, ajudaram, deixaram tecnologia, algumas permanecem aqui, e nós que aqui estamos, temos muito que aprender com essas pessoas, e aprendemos. Então, nós como pequenos, eu acho que nós temos que ser pequeno em número de terra, mas nós temos que ser grande em produtividade, nós temos que ser grande em organização, nós temos que ser grande em qualidade. Mas, para isso, nós precisamos abrir a porta da nossa pequena propriedade para que outras pessoas, outros colegas conheçam, para que a gente fortaleça a região. Só a área do Chico Baltazar, de mais meia dúzia, está boa, está num grande nível de produtividade, de qualidade, de tecnologia, não é importante. É importante que a região ela se solidifique com a união de todos, com um crescimento organizacional, para que a gente possa ter alcance a grandes e novos mercados. Eu acho que os passos estão sendo dados, empresas parceiras, né, distribuidores de grandes
conglomerados de supermercados estão chegando na região. Nós temos aqui duas grandes empresas, já tem uma que é âncora, tem outra grande âncora que está chegando aqui no município vizinho de Xeré, principalmente para fazer toda essa logística, fazer toda essa comercialização. Então, eu acho que o Vale do Jaguaribe, no quesito bananicultura, ele tem muito a crescer, ele tem muito a melhorar. A Chapada do Apodi é um lugar diferente de se produzir, talvez seja um dos melhores solos do Brasil. Eu que tenho andado, tendo a oportunidade de andar muito, eu não conheço, né, pelo menos visualmente, um solo melhor do que o nosso, um solo muito bem drenado, um solo muito fértil. E nós temos a vantagem de que na banana prata, aqui no Vale do Jaguaribe, especificamente na Chapada do Apodi, nós não temos problema de fusário. Mauro Panamá, que em outras regiões, na Bahia, em Minas, São Paulo, os grandes mercados produtores têm. Então, nós vamos estar... Eu acho que nós temos aqui oportunidades únicas. Nós vamos estar aí no evento, o Agro Innovation, Vale do Jaguaribe, dia 22 e 23 de maio, onde vai se discutir 3 cadeias, camarão, leite, banana. Qual é a expectativa para esse evento, Chico? De se discutir os desafios para o futuro da agricultura irrigada, desses potenciais para o Vale do Jaguaribe? A expectativa é grande, né? A gente tem aqui, juntamente com a instituição, a prefeitura, os municípios, os amigos aqui que são dos setores, né? Será um encontro técnico, bastante técnico. Tem pessoas aqui de alta qualidade que vêm para cá dar as palestras, né? Como o pessoal do Sítio Barreira, as pessoas da cadeia do leite, as pessoas da cadeia do camarão. Então, assim, por ser uma palestra técnica, acho que as pessoas não devem perder. A expectativa é boa. Nós precisamos que encontros como o Agro Innovation, eles sejam frequentes aqui na nossa região. Então, assim, Carlos, a expectativa é muito boa, porque nós temos muito o que aprender. Eu, pessoalmente, participei do Agro Innovation do ano passado, lá na Federação das Indústrias, na FIEC, e pude usufruir, no dia que participei, de muito conhecimento, muitas pessoas técnicas, ligadas não só ao campo da produção, mas também como a área final, né, as pessoas de supermercado, as pessoas que produzem. Então, assim, é um encontro que tem muito a somar, tem muito a trazer para a região. E eu costumo dizer, Carlos, assim, a gente tem que sair da zona de conforto, tá? A cassinicultura aqui na nossa região, ela tem se configurado como uma grande oportunidade das pessoas mudarem de vida. Mas, assim, a gente é feliz e não sabe. Nós temos que valorizar mais esse setor, nós temos que nos profissionalizar cada vez mais, até porque nós temos níveis de produtividade que outras regiões dificilmente alcançarão. Então, a gente tem que aproveitar isso, tem que aproveitar o conhecimento de outras pessoas, igual as pessoas do leite fizeram, né? O leite que antigamente o gado comia pasto, aí só comia silagem no verão, ele hoje, através do compost barn e de outras tecnologias, do freestyle, as pessoas criam o gado 100% confinado, conseguem aumentar aí mais de 1/3 na sua produção, na sua eficiência. Então, assim, buscar nesses setores aí do leite, do camarão e da banana, fortalecer mais o agro da nossa região, fortalecer mais a cadeia produtiva, porque é essa cadeia que leva o alimento à mesa das pessoas. Isso mesmo. Então, veja que nós estamos aí com um potencial sempre para ser transformado em realidade. Vamos entrar no intervalo e voltamos já. Continue conosco que nós vamos para o último bloco. Então voltamos aqui com Chico Baltazar para agora vermos os potenciais. Chico, você que é um vencedor, é um homem que colocou a sua vida e se dedicou ao desenvolvimento da região, mas também para fazer nascer essa fruticultura. Hoje é um setor consolidado na região, mas diante desse cenário, a gente vai se discutir no Agro Innovation com o Fábio Regis, que é um produtor que hoje é referência
na produção de banana, no camarão, no leite, com essas discussões todas, o que é que você diria a um jovem? Por que investir no agronegócio no Vale do Jaguaribe? Carlos, Fábio é a nossa referência, né? Fábio é um cidadão de bem e um produtor tecnificado, né? Um cara sério e que sua empresa tem a sua cara, né? A cara da seriedade, a cara do compromisso, e são pessoas assim que fortalecem o nosso setor. Amigo Carlos, o que eu diria aos jovens é que a perspectiva não tem um lugar melhor de você ir seguir do que no setor primário, até porque tem muitas vertentes que você possa se tornar um produtor. Você tem desde da horta ao grão, a semente, a fruticultura. Apesar de que nossa região não tem grandes áreas, mas nós temos duas coisas boas. Nós temos água, não temos pouca água, nossa água é relativamente, se ela for bem aplicada, ela consegue dar resultados muito bons. E nós temos solo, então nós temos coisas boas. Então, o que nós precisamos mais aqui é buscar conhecimento através do Agro Innovation, através de cursos, através de palestras que a gente consegue. E tentar, Carlos, assim, a nível de futuro, botar as academias, as universidades mais próximas de quem produz. Nós sentimos muito essa ausência. O nosso país ele não tem feito o fortalecimento desse elo. Eu acho que esse elo precisa ser mais fortalecido, a nossa própria Embrapa precisa ser mais fortalecida, e as instituições em si, para que a gente possa se aproximar mais, para que a gente possa buscar mais tecnologia, para que a gente chegue na verticalização do nosso setor, melhorando cada vez mais produção, produtividade, valorizando o que temos. Se você for pegar aqui, Carlos, as 3 cadeias que o Agro Innovation vai falar, nós temos leite, banana e camarão. Se você pegar litro de leite e quilo de banana, se você for comparar, se equipara 1 para 1, basicamente. É o mesmo preço durante o ano todo, o mesmo preço médio. Mas se você for pegar o quilo da proteína camarão, você tem aí de 8 a 10 vezes mais caro. Então, nós temos que saber que estamos produzindo uma proteína que tem um valor agregado muito bom, e para isso a gente tem que valorizar, porque a cadeia ela termina na gôndola do supermercado, ela termina na mesa do consumidor. Então, para que esse consumidor aumente o seu consumo de camarão, aumente o consumo dessa proteína, nós temos não apenas que ter escala, temos que ter qualidade, né? Eu lembro muito bem aqui, quando o doutor Cristiano Maia deu uma entrevista aqui, que eu acho que é a maior referência nacional, uma das maiores referências mundiais no setor da cassicultura, ele disse que quando iniciou seus cultivos, o consumo per capita de camarão era apenas 100 gramas por pessoa. E naquele momento, no ano passado, ele falou que já eram 700. Então, isso significa que na cadeia entrou pessoas sérias, né? E nós que estamos chegando, nós temos que também seguir esse exemplo do Dr. Cristiano Maia e fazermos com seriedade. Eu acho que não importa o tamanho do produtor, eu acho que esse negócio de agronegócio, o agro tem lá no Mato Grosso, o agro tem lá na Bahia, em outras regiões do Brasil que tem áreas grandes, de 4, 5 mil hectares. Nós aqui somos um agro pequeno, um agro médio, mas um agro de alto valor agregado. Então, essa é a grande oportunidades e fazer com que o nosso setor ele possa cada vez mais representar a economia do nosso estado. Essa é a grande lógica, né, Chico? Agregar valor à água, que é o fator. Nós temos um clima que o mundo não tem. Nós temos mais de 3 mil horas de sol, nós estamos bem posicionados logisticamente, nós temos uma condição privilegiada. A natureza nos premiou, mas também gerou desafios. Eu lembrando aqui do Águas do Vale, que foi implantado em 2001, ali o arroz era muito forte no Vale, né? Essa caminhada para agregação de valor, ela se consolidou. Você veja o Chico Marques, que migrou de arroz para banana, e quanto a região evoluiu em termos de valor agregado. E eu acho que assim deve ser. Você começou com tomate, mas a horticultura é uma coisa ainda pouco desenvolvida na região. Nós temos que caminhar para esse valor agregado. Essa cultura de produzir mais valor agregado, como é que ela está na região? É uma mentalidade que já se consolidou, há essa consciência de que nós temos que pegar água e multiplicar o seu potencial de agregar valor. E assim, aproveitando, o Águas do Vale foi algo que a região assimilou
aquela mudança daquela época? Qual foi o benefício real que gerou aquela política de 2001? Foi uma política pública muito bem introduzida na região, acho que chegou no momento correto, tá certo? Fez com que as pessoas, de certa forma, né, com o governo tendo o compromisso, assumindo o compromisso, cumprindo com o compromisso, como realmente cumpriu, né, fazendo com que as pessoas, naquele momento, abdicassem do arroz, por ser uma cultura que consumia muita água, e o Estado, naquela época, através do Água do Vale, ele não fez apenas isso. Ele trouxe técnicos, ele trouxe pessoas, ele trouxe equipe, que, diga-se de passagem, que no caso até no Jaguaribe a gente teve a equipe de empresa privada que veio dar assistência técnica, que talvez tenha sido um dos melhores resultados, mas assim, o programa ele foi substancial para que acontecesse essa mudança. Essa mudança, pelo menos para introduzir. E ao longo do tempo, essa mudança ela vem se configurando. Se você pegar hoje aqui a quantidade de laticínio, a quantidade de queijeira que já tem, que isso é um reflexo, isso é agregação de valor, estão agregando valor aos produtos, estão fazendo novos produtos para o mercado. Se você pegar o setor de grãos, por exemplo, da Chapada do Apodi, hoje, antigamente a gente se baseava basicamente em milho verde, hoje isso mudou, se agrega valor com silagem, tem um pouco de milho verde, temos a produção de semente, temos aí, eu acho que 3 ou 4 UBS na nossa Chapada, que é um lugar pequeno, mas é um polo de semente que agrega muito valor. O que falta melhorar agora para nós na região é a cadeia do camarão, para que a gente possa também manipular esse produto, industrializar esse produto, para que a gente possa atender o mercado. Mas assim, a tendência é muito boa. Passou rápido, Chico. O que precisa as pessoas abrirem a mente para que a gente possa alcançar aí voos maiores. Então, eu queria agradecer imensamente a você, Chico, por esse tempo aqui conosco, dando essas informações riquíssimas sobre o Vale do Jaguaribe e do agronegócio. Quero agradecer a cada um que participou conosco aqui desse programa. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Agroatimista. Samaria Rações, uma nova era, uma nova ideia, um jeito diferente de alimentar o seu negócio.